Paulo Leonel, se prepara que hoje vão ser todas as revelações. Eles queriam boicotar, que a gente ia falar os caras que eram gay, os caras que faziam... Nós vamos falar tudo, Leonel. Nós vamos contar tudo. A Karen já me avisou lá de baixo que a live é cristã. A Karen já falou, a live é cristã, hein? Ela é cristã, mas ela é evangelizadora. Ela não é para convencer os de dentro. Então, para convencer os de fora, a gente larga o aço. Aí, Rogério Maio já está começando a botar palhaçada. Papai cheio de história. Rapaz, a sorte deles é que não dá para dar uma tapa neles daqui, meu irmão. Mas, primeiramente... Fala. Primeiramente, a história do Leléu é verdadeira? Essa história é verdadeira. Você quer começar por isso? Não. Eu só quero que você fale. Ela é verdadeira? Ela é verdadeira. Então, se sobrar espaço, fala sobre ela, né? A gente vai contar. Porque os caras ficam negócio de Leléu, mas, né? Depois não é verdadeira. Não é verdadeira como eles contam. Na versão porque você sabe que tem uma encenação, né? Mas é verdadeira, aconteceu. A versão é mentirosa. A versão é mentirosa. Entendi. Aí, o Caroço já quer saber a história do perfume. A história do perfume também é verdadeira, mas tem uma história também com o Anderson, presente aí na live, também é verdadeira. Esse negócio de chamar para sentar na frente é verdadeira. Eu não vou cantar. Gosto muito dessa sua... Não vai dar certo isso. Gosto muito dessa sua calça. Ele sabe. A história amor de pessoa também é verdadeira. Essa história também é verdadeira. Um amor de pessoa. Que o Rodney está falando aí. É um amor de pessoa, também é verdadeira. Essa história é verdadeira e é internacional. Ela aconteceu em Jerusalém. Em Jerusalém, entendi. Em Jerusalém. Nós vamos começar, tem a ver com Jerusalém. Eu queria que você contasse a sua história de maneira sucinta, claro, assim, para a gente não ser pregação. Claro. Vem fazer live é uma pregação de 1 hora. Aí não adianta, bicho. Tem que, né? Claro. Então, eu queria que você falasse a tua chegada na TV como diretor, que tem uma galera aqui interessada no nosso conteúdo, que eu acho que é tudo a ver, né? Claro. E eu acho muito importante a sua experiência, até do momento que a gente está vivendo, Paulo. Eu sinto uns negócios assim, uma autossuficiência na geração de conteúdo que desvaloriza o trabalho do diretor. Eu aprendi a ter diretor. Então, tem uma galera hoje que faz qualquer coisa, faz de qualquer jeito, porque a internet ela pressiona para isso. A internet possibilitou isso, né? Possibilitou e pressiona. Parece que os que têm não são valorizados, entendeu? Então, eu acho muito legal a gente começar a tentar entender isso até para valorizar os conteúdos e valorizar os devidos profissionais, né? Agora, eu queria que você falasse do início da tua trajetória no conteúdo cristão, porque você vem com uma formação de TV, você tem uma formação na área de teatro, né, como ator. E aí você chega especificamente num conteúdo que para uns é muito novo, mas que você já tem uma estrada antiga, que é conteúdo de TV, entretenimento, entre aspas, cristão. Sim. Lá da Vinha. Eu queria que você falasse sobre essa oportunidade. Apesar de, na época, você não ser evangélico. Você foi trabalhar com conteúdo cristão. Como é que você chega em conteúdo cristão? Ô, Lincoln, primeiro, eu quero te agradecer por esse papo, cara. Você a tua live tá igual o sofá do Jô Soares, né, cara? Eu só vejo fera sentado aqui, falando, batendo papo com você. E eu assisto, é muito legal. Então, muito obrigado, cara. Eu fico muito feliz. Nós dois temos uma história em comum que é muito cheia de afeto, de amor, de carinho, de reino, de troca de afeto, que isso é assim... Quem sabe, sabe, e nós dois, que é mais importante, nós dois sabemos da importância um do outro na vida um do outro, né?
Você é um dos responsáveis pela minha conversão, diretamente responsável. Um dos responsáveis. Muita gente boa que chegou para falar do reino comigo, você mostrou o reino para mim, o que tem uma diferença muito grande. Mas é verdade, é verdade, né? É verdade. É. Mas eu me formei em teatro, eu fiz a oficina de formação teatral da CAL, da Casa das Artes Laranjeiras. E na mesma época... A CAL é muito famosa, sim, né? Sim. 88, 89, 90 foram os 3 anos que eu fiz. E foi exatamente o período em que a minha família, a minha mãe e as minhas irmãs se converteram. Nós estávamos passando por um período na minha família conturbado e elas se converteram. A minha irmã foi trabalhar na Vinde, que na época era uma ONG cristã. A Dani. A irmã chegou lá primeiro. A minha irmã Dani chegou lá primeiro. A minha irmã é jornalista, ela trabalhava já em televisão, ela já trabalhava na TV Rio, tinha trabalhado na CNT, ela fazia bancada de telejornal. E ela foi convidada, teve um grupo pequeno na casa da minha mãe, e uma menina que foi participar desse grupo pequeno convidou a Dani para conhecer a Vinde. Tinha uma vaga de jornalista lá, a Dani foi e foi contratada. Isso aí é no Isso aí é no início da Vinde, isso é 93, 92, final de 92, 93. O Rodney já estava lá, o Rodney está aqui acompanhando a gente, já estava lá. Eu e o Rodney também, assim como eu e você, temos uma história amorosa, afetiva de muitos anos. A Vinde, ela ali em Niterói, perto da pracinha onde tem as sendas, não era ali? A Vinde era no Beco das Sardinhas, em Niterói. É um bequinho que corta a Rua da Conceição. Então, a minha irmã foi trabalhar lá e eles já produziam o Pare e Pense, que era o programa do reverendo Caio Fábio, que era apresentado na Manchete, aos sábados, às 10 horas da manhã. Sim. E eles tinham dentro do Pare e Pense um quadrinho chamado Ensinando a Viver, que eram novelinhas que pegavam trechos da Bíblia, contextualizavam para os dias atuais, e escalavam atores e faziam essas novelinhas. E a Dani começou a me dizer... Os caras são gaiatos, eles falaram que Jesus tinha programa na Vinde. Eles falam que Jesus tinha um programa na Vinde, de tão antigo. Ai, cara, e aí a Dani começou a me dizer, por que você não vai lá fazer uma novelinha, não manda teu currículo para fazer uma novelinha? E isso, para mim, na época... Na verdade, Paulo, na verdade, o Caio Fábio, ele tinha como se fosse uma produtora e ele alugava airtime. Ele não era uma TV, ele não tinha uma programação. Não, ainda não. Ele era uma produtora e ele alugava airtime na Manchete. Isso. Ele tinha uma ONG que produzia conteúdos, fazia um programa de televisão, comprava o airtime da Manchete e passava esse programa que era produzido por ele lá. Era como se fosse uma revista semanal. O programa tinha 2 horas, era de 10 ao meio-dia. Então, eles produziam vários conteúdos jornalísticos, de novela, de tudo. Temos pessoas ilustres aqui, o Luciano Manga, o Bispo Manga. Meu Deus! Meu Deus! Então, todo cuidado. Manguinha! Manguinha. Pô, Manguinha já passou aqui, né? Figuraça. Meu pastor, meu brother, meu amor. A entrevista do Manga Live com o Paulinho Macuco, eu já assisti 3 vezes, de mimijar de rir. Mimijar de rir. Que o Paulinho Macuco é uma doideira só. O Manga, com o brother Simeão é outra, ele fica se controlando para rir. Porque, bicho, é uma piada. Os caras são piada. É só maluco, né, Lincoln? É só doido, cara. Só maluco. Só doido. Pô, a Débora lembrou aí, Fabricação. Fabricação é histórico, é ícone. Cara, bom, enfim, nós vamos chegar lá. Para resumir,
eu aceitei, eu falei, eu não queria ir de jeito nenhum. Na época, para mim, era impensável trabalhar com evangélico. Eu não achava que minha irmã tinha ficado doida. Mas você já estava se envolvendo com direção? Com direção? Não. 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 Você atuava. Você atuava. Eu atuava. Eu tinha tido uma experiência na Manchete em 92 com a Tezuka Yamazaki. A Tezuka foi minha professora num curso e me convidou, junto com alguns outros alunos, a fazermos parte de um elenco de apoio numa novela que ela ia dirigir na Manchete. Então, eu fui fazer um cangaceiro amigo do Marquinho Palmeira, lá. Maneiro. E aí comecei a fazer cursos com a Tezuka de direção e foi na Manchete que eu... Que é uma diretora de cinema top, né? Top. High top. E aí comecei a fazer cursos com a Tezuka e dentro da televisão lá, comecei a acompanhá-la em várias questões que ela fazia lá. E foi assim o primeiro lugar onde eu pude vivenciar um estúdio grande de televisão com, sabe, era uma estrutura enorme na época. A Manchete tinha uma cidade cenográfica aqui perto hoje da minha casa, incrível. Então, mas eu lá não dirigia ainda. Eu fui... Aí, o Mário Garritano de palhaçada. Boa noite, nação. Nação é seu pai, meu irmão. Para de palhaçada. Não tem negócio de nação aqui, não. Dá um tempo, Mário. Se você já chegou assim, pode, pô. Eu, hein? Grande Mariola! Mariola, é. Só irmão, né? Aí, cara, eu aceitei, eu mandei um currículo lá para a Vindi para trabalhar como ator no Ensinando a Viver. E fiz um Ensinando a Viver. Meu primeiro personagem, Lincoln, eu fiz um pastor que enganava, eu fiz um pastor que enganava os fiéis da igreja, convencendo eles a votar no candidato que ele apoiava. Olha só, hein? Meu primeiro... O Caio Fábio já mandava esses vetores, né? De questionamento da liderança. Já. E aí eu fiz uma outra novelinha lá, um outro Ensinando a Viver, depois eu fiz outro. E aí a dona Alda, que na época era casada com o pastor Caio, a Dani falou para ela que eu tinha essa formação em teatro, ela me convidou, na época ela era superintendente da Vindi, ela me convidou para bater um papo e perguntou se eu também escrevia. Eu fiz dublagem também na Vindi, eu dublava o Clube 700 com Benilton Maia, grande Beni Maia. Fazia as dublagens e o Benilton só me dava rock and roll para dublar, os caras com cara de maluco, aí eu botava a voz lá, fiz curso com ele. E aí eu comecei a escrever roteiros para o Ensinando a Viver e comecei a fazer assistência de direção para o Djalma Vitório, que é um diretor de televisão que trabalhava lá, que é a maior figura, grande Djalma, igual um desencapado, filho desencapado. Eu comecei a fazer assistência de direção. E aí, um dia, o Edivaldo Grado, que era o chefe lá da operação, ele me falou que se eu escrevesse uma novelinha, escalasse o elenco, dirigisse, produzisse, editasse, entregasse pronta e ele gostasse, ele ia colocar no ar e eu passaria a dirigir também junto com o Djalma. E foi isso que aconteceu. Eu escrevi uma historinha, escalei, gravei, comecei a dirigir. E a Vindi foi uma grande escola para mim, porque logo a seguir, em 95, o pastor Caio começou a querer fazer uma emissora de televisão. E aí eu participei ativamente da origem, da formação da Vindi TV. Fui eu que disse para o pastor Caio, dia 23 de dezembro de 1996, lá no terraço do prédio, no Beco da Sardinha, eu que falei para ele: atenção, reverendo, 5, 4, 3, 2, 1, Vindi TV no ar. A primeira fala dele foi... A primeira transmissão da TV, tu estava na direção com ele. Que legal. A primeira transmissão da TV estávamos eu, o Rodney, o Jerry, a minha irmã e uma galera enorme.
que até hoje nós somos amigos, nós somos irmãos, porque assim como isso que a gente está vendo aqui, que nós dois estamos vendo aqui, esse movimento da galera da Boas Novas entrando aqui em peso, significa que o que nós fizemos juntos na Boas Novas também é história, também é relevante, também é importante para o conteúdo cristão. É um legado, é um legado. É um legado para a mídia cristã fazer o que a gente fez. Como nós fizemos lá em 96, a partir de 96, nós chegamos a estar no ar, Lincoln, em 42 cidades brasileiras pela NET, pela TVA, com a Vinde TV. É um negócio pioneiro, não tinha. A gente fazia transmissão via satélite pelo JesusSat naquela época. Então, quando a gente chega na Boas Novas, em 2006, quando eu entrei lá... Quantos anos você ficou na Vinde? Quantos anos? Eu fiquei na Vinde de 94 a 99. Foram 5 anos. 5 anos. Você pegou o tempo da Fábrica da Esperança? Vinde com Fábrica da Esperança? Gravação lá na fábrica? Sim. A cair. Eu peguei a mudança dali de Niterói para a Fábrica de Esperança. É porque, assim, eu peguei esse momento que eu entrei na Vinde. A minha avó, minha bisavó, elas eram evangélicas assembleianas. Eu fui criado em escola católica, família católica. Então, essas coisas não eram muito distantes para mim. Eu frequentava a igreja, eu fiz encontro de jovem, eu fiz encontro de adolescente e tal. Depois é que eu me afastei disso tudo, porque perdi o interesse nisso. Mas eu não sabia quem era Caio Fábio. Eu não tinha ideia da importância que na época ele tinha. Mas eu peguei a transição dele do meio gospel para uma explosão no meio secular. Quando ele faz a Casa da Paz em Acari, nós estávamos lá. Quando ele começa a virar o pastor de todo mundo. Então, assim, eu tive a oportunidade, como diretor, porque eu fui também, lá eu fui diretor de programa e depois eu fui promovido a diretor de produção da emissora, quando a emissora virou emissora de televisão. Nós tivemos a oportunidade de produzir muitos conteúdos legais na Vinde TV. Muitos. Eu me lembro de quando eu te reencontrei na Boas Novas, eu me lembrei de você e do Rodney, um programa que eu fiz na Vinde com o Carlinhos Félix, que a gente... Era o acústico. Acústico. Que eu fiz com a Renassou, ali no espaço... no Teatro da Barra. Da Barra. Onde era a Sara Nossa Terra, do Bispo Francisco. Exatamente. Aquilo já era um conteúdo bacana que virou um pilar do que a gente fazia também na Boas Novas. Já havia um pioneirismo lá na Vinde. Aí, eu queria que você desse uma pincelada nesse conteúdo que a gente está conversando, para a gente entrar na Boas Novas com a seguinte pergunta. Desde a Vinde, você via uma dificuldade? Qual era o teu olhar sobre essa questão de criar conteúdo cristão e ter o vetor de financiamento de patrocinadores? Porque eu percebo que o Caio chegou num momento que ele ficou encurralado em relação a isso. O final da Vinde, a figura dele ficava maculada ou com alguns problemas políticos, que esse viés da canalização financeira para o conteúdo cristão acabava sendo um problema. Problema esse que a gente vai voltar nesse assunto falando de Boas Novas. Mas eu queria ter o depoimento do tempo de Vinde, como é que ele se virava e como é que era essa dificuldade de fazer conteúdo cristão na questão de patrocinadores. Lincoln, essa dificuldade não acabou. A gente continua tendo a mesma dificuldade. Por quê? O mercado publicitário não consegue entender que o consumidor de produto cristão evangélico
ele também é um consumidor de produtos materiais da vida que diz respeito a todos nós. Tipo então, assim, como... Tipo assim, eu sou evangélico desde criança. Eu sempre comprei shampoo, eu sempre comprei extrato de tomate, banco, carro, máquina de lavar, roupa. Eu sou um consumidor. E eu, quando chego lá, eu não chego como consumidor gospel, como consumidor cristão. Eu chego como consumidor. Seu cartão não tem religião. Ok. Agora, o mundo mudou. A tecnologia chegou. Por que o problema continua? Desde lá já tinha problema? Será que eu acho que são... Pode falar. Não, eu acho que são várias questões. Lá atrás é que o mercado tem dificuldade de associar produtos à religião. Então, vou falar aqui, um grande banco qualquer tem dificuldade de colocar anúncios do seu banco numa emissora cristã, porque mesmo na Vindi, nós passávamos programas de entretenimento com valores cristãos, mas também passávamos cultos. Mas então, assim, entendi. Agora você começou a destrinchar quando você falou da programação. Porque, por exemplo, a Natura faz uma propaganda para gay comprar. Eu não sou gay, mas eu fico assistindo a propaganda. Claro. Não consigo entender. Se você está vendo a emissora onde o comercial vai passar, você vai ver. Se você estiver sentado e vendo um conteúdo e entrar um break e passar o comercial, seja lá de quem for, voltado para que público for, você não é o público, mas você vai ver. Você é cristão e está vendo um programa, um comercial que talvez não agrade a você. Seja qualquer comercial que seja. A gente vai dar uma pausa. Mas o mercado tem muita dificuldade. A gente vai dar uma pausa nesse teu mergulho de profundidade do eixo da programação da emissora, ok? Programação. E aí a gente vai falar da tua chegada na Boas Novas. Eu me lembro que um dia eu devia ter o quê? Uns 2 ou 3 anos, no máximo 4 anos de Boas Novas. E aí eu fui ali no corredor para tomar aquele café. Tomar um café. Com aquele biscoito cansado de maisena, né? A Mayla, minha filha caçula, ama esse biscoito. Ela adorava ir lá comer biscoito. Não, biscoito cansado, mas que eu ia lá direto, né? Cansado. Pô, direto. Era creme cracker ou então aquele de leite. Tinha uns caras que abriam aquele negócio e pegavam... Os caras, em vez de almoçar... aquele biscoito. Botava no bolso. Aí, eu fui ali tomar um café ali em frente à sala do Daniel, ali que eu lá atrás trabalhava ali, né? Aí eu te encontrei. Aí eu queria... E foi legal pra caramba, porque a gente trocou uma ideia, mas eu queria que você falasse sobre essa sua chegada, o teu momento e a tua chegada na Boas Novas, porque tem uma lacuna da saída da Vindi à chegada da Boas Novas. E aí, de novo, Deus te coloca numa emissora de conteúdo cristão. Incrível, né? É incrível. E assim, incrível. E assim, nessa lacuna eu fiz um monte de coisa. Eu trabalhei em televisão, eu trabalhei em teatro, eu cantei, eu fiz show, eu fiz um monte de coisa legal nesse ato entre Vindi e Boas Novas. Mas, por causa da Vindi, eu fui parar na Boas Novas. Foi por causa da Vindi? Foi por causa da Vindi, porque nós temos um grupo que se fala até hoje, do pessoal da Vindi. Hoje mesmo nós nos falamos. E aí tinha um encontro de final de ano no trailer do Berré, ali na Boa Viagem, em Niterói. E eu fui num desses encontros e o Rodney estava lá. E ele me falou, cara, eu estou numa emissora cristã e os caras estão precisando de um diretor de programa lá para dirigir um programa de clipe. Aí eu falei, pô, programa de clipe? Aí ele, mas o que? Dirigir os clipes? Não entendi. Ele, não, gravar cabeça no croma e aí depois o cara na edição cola um clipe no outro e tal.
cara, tu não quer fazer isso não, Paulinho? Aí eu falei, bicho, quero, lógico, quero trabalhar sempre. E aí peguei, ele marcou, eu levei meu currículo, aí começam as histórias, né, cara? É. A minha entrevista no RH foi a coisa mais maluca possível, imaginária. E aí eu fiz uma entrevista no RH, e aí passei para fazer uma entrevista. Foi com aquela amiga? Foi, nossa amiga. Não, e depois virou amiga. É porque é uma figura, mas virou amiga. Brother, querido. Nosso amigo. Amiga que também. Isso. Que é meu brother, meu chapa. Gosto demais, falo de vez em quando. Mas e aí eu passei por todo o processo de seleção, fui aprovado e comecei. Quando a gente se encontrou nesse café, eu estava no meio do processo. Estava chegando lá, né? Estava chegando, acho que nesse dia, inclusive, eu ia para uma entrevista com a Celeste, a segunda. Ela fez 2 entrevistas comigo. Nesse dia, acho que foi a segunda. E te ver lá foi muito legal, porque eu me lembrei, nós nos lembramos do dia em que nós gravamos lá no Teatro da Barra. Sim. Aquele produto que o Carlito, nosso querido amigo, irmão Carlinhos Félix, fazia. E lá, Lincoln, não sei se você se lembra, a gente teve um problema com um equipamento e eu só pude gravar com uma câmera. E você sabe quem foi? Eu só gravei com uma câmera. E aí a gente inventou, não sei se você lembra disso, vocês tocaram sem parar, a gente fez um plano sequência direto. Tu lembra disso? E aí, e sabe quem foi o câmera que fez aquele plano sequência? O Anderson Cota. O Cotinha. Foi o Cotinha? Não sabia. Foi o Cotinha que fez naquele dia. Para você ver como Deus é louco, né? Assim, o Cotinha hoje é o mestre do Steadicam na Globo. Tô ligado. É o Guima. É o cara que... E lá ele já praticava fazer plano de sequência direto. Mas, enfim, cheguei na Boas Novas para dirigir um programa de clipe chamado Galeria Clipe, apresentado por um ruivinho chamado Lincoln Lira. E aí, cara... Vale uma... E aí, eu assim... Fala. Vale uma parada marcante que eu me lembro, que você chegou, aí você foi entender o processo de gravação. Aí tinha um lance que me marcou muito, que era o seguinte: eu vim em processo já de 2 diretores. E aí tinha um lance do BG tá rolando, que eles eram facilitados na edição. E aí você falou, pô, bicho, eu quero trabalhar com essa edição sem ter o BG, porque a gente pode botar outra coisa, mudar e tal. Aí você vai ter que gravar sem BG. Aí eu falei, pô, Paulo, aí que aqui eu sinto a onda da canção e tal, e eu pego o clima e vou dançando, e pô, tem... Aí você saiu lá do suíte, veio falar comigo, aí tu falou assim, Lincoln, é o seguinte, a música tá dentro de você. Então você, a música, faz tua onda e vai embora, meu irmão. Que depois a gente bota a música que encaixar com a tua levada aí. E aquilo me marcou, cara, porque, tipo assim, às vezes o processo de gravação, a gente tá com a escassez de coisas. Eu aprendi isso com o Marcelo Tais, né? Parece que tem um diretor que fala sobre isso, que ele aprendeu com o diretor Ferão aí da antiga do teatro. Você tá numa escassez. E você se virar nos 30, a grande capacidade que você tem das coisas acontecerem. É você, mesmo mudando e diferente daquilo que você está acostumado, na escassez, você se virar e fazer. E isso te dá um handicap, te dá uma capacidade de improviso, claro, e aperfeiçoa a tua capacidade. Isso aí me marcou na tua direção, claro, lá do Galeria Clipe, foi bem legal. A música está aqui, né? A tua música está aqui.
tá aqui, verdade, verdade. E aí, cara, assim, na Boas Novas, a Boas Novas, então, foi, cara, uma outra escola de tantas coisas, de fazer Quantos tantos anos, amigos. quantos anos você ficou na Boas Novas? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Aí, Eu fui no como meio... diretor de programa para dirigir o Galeria Clipe, passei a dirigir o TDB com a Cecília Bahia. Aí, tendo encontrado o Manguinha e o Carlito, e conhecido o André e Felipe, eu mudei de núcleo, né? Eu Sim, passei a tomar conta desses outros programas. sim. E aí, enfim, aí Tem uma, fomos tem trabalhando, uma, inventando, fazendo coisas. tem E, um legado bem legal ali da tua passagem pelo Vamos Nessa, né? Que foi um programa muito claro, emblemático da sim, emissora, com o André sim. e vocês, junto com O o Bruno, né? Bruno, Que vocês eram muito criativos, assim, muito livres na sim. maneira de produzir, dirigir aquele programa, que foi muito marcante até pela tradição da TV, pela tradição da programação. Ele mudou muitos paradigmas, né? Foi muito importante, foi muito legal aquela experiência, né? Eu tive a sorte de, tanto na Vindi quanto na Boas Novas, de ter um presidente. Olha, é incrível isso que eu vou dizer. As pessoas têm talvez uma impressão do pastor Samuel de ser muito careta, de ser muito difícil de lidar, mas ele deu liberdade para nós fazermos o programa que nós fizemos. O Vamos Nessa, ele é em muitos aspectos, vou ousar dizer, revolucionário na TV cristã, porque nós pegamos um garoto bonito, articulado, bom de televisão, e colocamos esse Sim. garoto para fazer tudo, porque no Vamos Nessa valia tudo. Tudo que a gente gravava entrava no ar. E aí nós criamos, eu e o Bruno tivemos... Né? Fala. Radical, coisas improvisadas, coisas Não, com... tudo. O Vamos Nessa era um programa que fazia aventura, que fazia maluquice, que fazia fábrica de sorvete, que fazia zoológico, que fazia pular de asa delta. Aliás, o Manga amarelou, escorregou, tomou um tombo de asa delta, tem essa história assim. Nós fizemos, nós viajamos. Tem a clássica do Manga no Fabricação, né? Para quem também. não sabe. Ah, Essa tem que contar para a gente rir um pouco. Essa semana passada eu estava com o Valmar, que é o líder do Pingo d'Água. Pingo d'Água? O Pingo d'Água, que tem uma música emblemática do Pingo d'Água, que talvez seja a grande música de estouro do Pingo d'Água. Música de trabalho forte, né? Tem no início da sua letra que o diabo é maconheiro e o inferno é um grande bagulho aceso. E aí, o Fabricação foi gravar, eu estava assistindo, Manga pilotando a apresentação do programa. Ele apresenta a banda dessa forma. Senhoras e senhores, com vocês, uma banda muito carismática e muito polêmica. Nas letras das suas canções, vocês vão ouvir agora. Eles dizem assim, porque Deus é maconheiro. Aí você... Corta! Pô, Manguinha! E o Manga, o quê? Pô, que Deus é maconheiro, meu irmão! Deus é maconheiro, tu inverteu o negócio? O diabo é maconheiro, maluco! Pô! Corta! Agora, você falou aí, tem alguma outra engraçada, assim, inusitada que você passou no Vamos Nessa? Assim, eu queria dar um depoimento sobre isso, porque muito do legado que eu carrego no Galeria Clipe é também uma liberdade. Claro. Muitos que eu construí aliança tocavam no Galeria Clipe porque não tocavam em nenhum outro lugar. Porque um outro problema do nosso segmento é que grandes programas e grandes emissoras só tocavam aquilo que era deles. E eu nunca sofri nenhum tipo de cerceamento. Eu tinha liberdade total
de tocar o que eu quisesse. Por mais que eu tivesse uma produção, eu poderia indicar estilos, indicar cantores, gente que estava começando, gente mais tradicional, gente mais de vanguarda. E essa liberdade, ela vinha da E quando direção. você faz a transição, Lincoln, quando você faz a transição, que a gente mantém o Galeria, mas a gente cria o spin-off, que é o Sexta Fora, porque o Sexta Fora é um spin-off do Galeria Clipe, né? Sim. Você tira o clipe e traz o clipe para o teu lado, ao vivo, com o cantor, né? Para conversar com ele. Você bateu papo com quem você quis. Total. Do rap ao rock, ao samba, ao pop, ao pagode gospel. Geral. Inclusive com facilitadores, para mim, atrás de alguns caras que eram muito difíceis. Eu fui atrás deles. Porque o meu programa, em tese, é um programa de estúdio. As pessoas não entendem isso. E um programa de estúdio, ele tem um orçamento para estúdio, que é um orçamento encaixado no estúdio, no custo fixo do estúdio. No entanto, algumas coisas difíceis eu tinha que ir para a externa. E eu era aprovado em minhas externas e eu fazia, mesmo não sendo um programa de externas, fazia para colocar para dentro e dar qualidade ao programa com liberdade. Sim. E eu desfruto desse legado, dessa liberdade até hoje. Porque se eu fosse enquadrado, eu não faria conexões de aliança com tantas pessoas como eu fiz. Entendeu? Claro. Então, isso é uma riqueza do que a gente viveu. Agora, a gente tem alguma coisa que você lembre assim, engraçado do Vamos Nessa, cara? Cara, Vamos Nessa só tinha coisa engraçada, né? Por exemplo, nós fomos eu pedi, e a gente até lembrou isso outro dia, eu pedi ao Bruno para a gente visitar uma fábrica de sorvete. Eu tenho um amigo aqui que é o Josias, lá de Natal, ele é um grande amigo. A amizade com ele, lá de Natal, e minha esposa é de Natal, é fruto de uma liberdade de tocar a banda do Josias, que era Patmos, no programa, que era uma banda iniciante, mas que tinha um som muito legal, do Nordeste do Brasil, no programa. Entendeu? Claro. Você vê que... Você sabe que eu pratico essa liberdade na Bem Mais TV, né? Eu hoje sou o gerente executivo da Bem Mais TV. A gente vai chegar lá, mas eu pratico essa liberdade lá. Na Bem Mais TV, eu criei faixas musicais na emissora durante a programação, chamadas Som da Hora. Eu toco 1 hora de música. Eu toco clipe de qualquer pessoa que tenha o clipe dentro das especificações técnicas de exibição. Qualidade. Acabou. Se o cara tem especificação técnica, eu passo. Às vezes os caras falam assim, diretor, tu vai passar essa doida cantando? Meu irmão, é gospel, tá falando do reino, deixa ela cantar. Se ela cantar aqui, não vai cantar. Isso é legado da Boa Nova. Mas Vamos Nessa, ó, tem milhares. A gente pediu para o Bruno produzir uma fábrica de sorvete para a gente visitar. Tô achando que eu vou na Nestlé, meu irmão. Tô achando que eu vou no lugar. Pô, o cara me levou numa fabriqueta de sorvete ali em Auma, sei lá onde. Cara, a mulher fazia sorvete caseiro. Vendia o sorvete. Pô, cara, nós fomos a Bonito. O André não queria descer. A gente foi fazer o maior rapel negativo do Brasil. O André não queria descer, ele engastalhou no rapel, falou, não vou descer, ficou com medo, me tira daqui agarrado. E eu falei, meu irmão, eu do lado dele, eu fazendo uma câmera, e o Cláudio Jardim fazendo outra, o Cláudio descendo, eu descendo, e o cara... Falei, meu irmão, se joga alguém, empurra ele. Não, empurra. Empurraram, ele veio e desceu o rapel. Cláudio Jardim caiu de cima de uma árvore, lá em Bonito. Sorte que estava no seguro. Quase se afogou no rio, não sabia nadar e não falou pra gente que não sabia nadar. Agora, cara, eu, assim, fui gravar um produto lá no estúdio. E aí, rapaz, tinha uma banda, né? A banda ia participar. E eu entrei no estúdio e um diretor
Era um amigo meu. E aí eu fui falar com ele, dei um beijo nele e tal, Tipo, e tinha um cara de antiga, Niterói. amigo da antiga. Ah, porra! Amigo da antiga de Niterói. E ele estava com outro amigo meu lá também de Niterói, iam fazer o produto. E aí eu entrei e tinha um coroinha do lado deles, bem coroinha assim, bonezinho velho e de olho azul, cara. Aí eu cheguei pro coroinha e falei assim, no ouvido dele: pô, já pegou muita gente com esse olhinho azul aí, não já? Aí ele falou assim: ah, mas isso há muito tempo. Eu agora já sou casado há muitos anos, já nem estou mais namorando quase. Aí eu falei, eu não parei, né? Às vezes eu tenho que parar, eu não paro. Aí eu fui no ouvido dele e falei assim: ah, mas se tomar um viagrinha não pega ninguém. Aí ele falou assim: não, porque eu sou pastor evangélico há mais de 50 anos. Aí eu me ajoelhei na frente dele, cara. Peguei a mão dele, botei na minha cabeça, falei: pastor, eu tô possuído. Ora por mim. Expulsa isso de mim. Mas, ó, teve uma boa. Aí, Lincoln, tá vendo que tô ficando cabeludo na quarentena? Tô ficando cabeludo na quarentena, cara. Eu também, pô. O Marcelo Barreto falou: pô, Lincoln, o cabeleireiro tá abrindo aqui. A região não tá abrindo, não. Mas, assim, acharam. Teve um momento bacana aqui, que foi um dia que a gente estava numa reunião, botei até isso no post, né, pra galera ficar ligada aqui. Aí eu tava falando sobre batismo. E eu tinha falado com o Raí que a gente poderia Raimundinho. o Raimundinho, que a possibilidade de fazer um batismo, mas eu não tinha acertado 100% não. Aí eu tô falando sobre o batismo, sobre a questão do batismo e tal, que é uma ordenança bíblica de Jesus e papapá e papapá. E não falei, não há nenhum impedimento se alguém quiser se batizar. Tem, por exemplo, mas eu falei despretensiosamente. Existe alguém aqui que, entendendo essa palavra, que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida, quer se batizar agora? Para minha surpresa, o Raimundo e o Paulo Leonel fazem assim. Eu falei, meu Deus. Porque o Raimundo, ele tá... Aí eu falei, Raimundo, tu arruma um short pro Paulo? Aí ele falou, eu arrumo um short pro Paulo. Aí o que eu pensei, pô, mas será que a piscina tá cheia? Porque na casa tinha piscina. A piscina tá cheia, Link, tá limpa. Eu falei, meu irmão, então, vamos agora. E foi um momento muito especial, né, cara? Muito especial. Foi muito lindo, foi muito lindo. Cara, assim, você, Lincoln, lá, você, o André, a Karen, o Manga, o Carlinhos Félix, foram vocês, a minha convivência com vocês, que fez com que eu quisesse me aproximar da vida que eu tenho hoje. Eu um dia disse para o Manga que ia lá na igreja dele, eu falei, eu vou na tua igreja, ele duvidou, eu fui. Inclusive, era dia do seu aniversário, nesse dia. Eu lembro que eu vim buscar a Karen aqui e ela levou um bolo para você, o bolo desmontou, caiu dentro do carro, chegamos lá, teve um parabéns para você na casa depois. Maneiro. E você nos convidou a fazer parte desse grupo pequeno que você tinha na casa do saudoso Marconi. Saudoso Marconi. Nossa, um cara maravilhoso, que eu passei a frequentar esses grupos às terças-feiras para ouvir você falar. E todo esse conjunto de coisas, o fato de vê-los, o fato de passar a frequentar a casa, o fato de ir no Marconi. No Marconi eu conheci o Cezinha. No Marconi eu conheci a Crica, que hoje caminha comigo na Vineyard. No Marconi nós tivemos noites maravilhosas ouvindo você pregar.
e comendo o cachorro-quente maravilhoso da Crica. A gente sempre lembra daquele cachorro-quente dela. Campeão. Primeiras vezes que eu ouvi o Cezinha tocando violão, que hoje é meu pastor também, o César Belliene, meu amor, meu querido amigo. E nesse dia, eu assim, você fez uma dinâmica também com a gente, não sei se você lembra disso. Você fez uma dinâmica, você pediu para nós fecharmos os olhos e você foi falando várias coisas, assim, conversando. E nesse dia você falou assim, o que vocês viram na dinâmica? E eu falei para você, cara, eu parei, eu me vi andando numa estrada e no meio da estrada tinha uma porta enorme de madeira. E eu parei diante da porta e abri o olho. Quando você falou, agora pode abrir o olho, eu estava parado diante da porta. E aí eu abri o olho. E aí você falou isso, existe alguém aqui hoje que quer se batizar? E aí, como eu já vinha estudando, né, já vinha lendo, eu lembrei na hora, e você também, a gente lembrou disso na hora, bata que a porta se abrirá. E aí eu não tive a menor dúvida de que naquele dia eu tinha que me batizar. E eu não sabia que... E assim, para mim, e ser batizado por você foi uma coisa assim tão especial, porque ver você e ouvir você lá naqueles momentos em que nós compartilhávamos, porque televisão as pessoas acham que é só chegar, gravar, ir embora, né, o estúdio, mas é o café, é o camarim, é o bate-papo, é o pós-gravação, é o pré-gravação, ou seja, todo esse movimento de conviver fez com que eu chegasse a esse dia de hoje aqui que a gente está vivendo, conversando, sabe? E isso é muito legal, cara. Isso é muito importante para mim. Eu conheci a Karen lá, né? E eu me casei com a Karen. A Karen, ela é fundamental na minha conversão também, né? E a Boas Novas, cara, assim, eu não sei a importância que ela tem na minha vida é tão grande. Eu vejo aí tanta gente entrando e falando, tantos amores, tantos queridos, tanta história que a gente tem junto. E assim, o que é mais legal é que não é só isso. Porque se a gente tivesse só a história para contar, seria muito legal. Mas nós temos uma produção de tantos conteúdos maravilhosos. O Caroço está aí, a Dani está aí, a Dani fazendo espaço feminino, a Dri fazendo cabeça para cima, tantos outros, nossa, a Letícia, a Luciana, cara, gente que passou pela produção, o Rogério, o Cadu, cara, olha, Cristiane Ferreira, Adriana Leles, Fabiola, gente, é tanta gente, a Carlota, Luciana Lorenzon, Alice, a Lili, cara, do que fazia o Fabricação, lembra da Lilian, cara? Cara, é assim, e aí o Bruno, e os meninos, o André e o Felipe, que também nunca encheram o saco da gente, pelo contrário, Felipe mesmo sendo mais sério, assim, mas nunca estressou, nada. O André, então, o André, gente, é irmão, entendeu? Fala até hoje, meu brother querido, de parceiro de coisas profissionais, projetos juntos, Pablito e Pirulito, outro projeto que a gente acabou de fazer, troca ideia e ver o André virar um adulto, né, cara? Assim, nós vimos, né, Lincoln? O André virar adulto, virar pastor, ser pai de 3 filhos, da Bela, sabe? Do Andrezinho, entendeu? Agora do Romeu, produto com Nayane,
Cara, enfim, nossa, cabeça para cima, os produtos que a Ana de Ava produziu, o jornalismo, temos aí Mário que está aí com a gente, o Anderson, querido, sabe, Rodney, nossa, bicho, Rodney, Rodrigo, Rodriguinho, Bruno, Ferreira, Xandão, Léo Chewbacca, nossa. O Cezinha, ele quer fazer uma pergunta. Cezinha, vai elaborando a pergunta aí, que a gente está caminhando para o final. Aí, Paulo Leonel, na Boas Novas, com tudo isso de bom, havia um enfrentamento, você que estava na direção, eu, como apresentador, sentia pouco isso, mas você que estava na direção devia sentir isso. De novo, o problema dos patrocinadores e financiamento em relação ao desenvolvimento de conteúdo cristão. A mesma coisa, a mesma dificuldade. O mesmo problema. Porque, assim, sabe o que aumentou aí? Mas aí tem uma questão que é fundamental para dificultar ainda mais, que a gente não tinha muito isso na época da Vindi. Entre a Vindi e a Boas Novas, você tem o surgimento de pastores televisivos, pastores de grandes igrejas, que têm recursos para comprar airtime em televisão, e você, que é um homem de televisão também, sabe que airtime de TV é caro. Aí. Então, nem sempre esses pastores... Pergunta, Cezinha, não haverá resposta hoje, hein? Não está na hora do Lincoln voltar para Vini. Rapaz, isso aí vai abalar muita gente. Então, esses pastores... Isso é uma pergunta apostólica, Cezinha. Esses pastores, eles nem sempre representam num todo o que é o evangélico. Sim. E aí, a publicidade jamais vai associar qualquer marca àquilo que seja polêmico, que seja raivoso, que seja contrário à pregação do reino. E aí eu fui a muitas agências, eu participei de muitas reuniões. É o mesmo problema que eu enfrento agora também na Bem Mais TV, porque as pessoas... Aí você chega na Bem Mais TV, está desenvolvendo toda uma construção, que como você comentou comigo, você pegou uma TV iniciando. A Boas Novas, ela tinha um quê de embrionário, mas ela já tinha uma história antes dos estúdios no Rio, e ela teve uma construção de programação, uma estruturação com investimento alto. E você começa meio que do zero, construindo tudo. Eu queria que você falasse dessa chegada e, de novo, deve ter dificuldade com patrocínio para conteúdo cristão. No final das contas, Lincoln, quem banca a televisão como as nossas são as pessoas, são os mantenedores, são os semeadores, são as igrejas, são as suas próprias estruturas. Essas estruturas, esses entes que bancam a produção de conteúdo cristão ainda hoje no Brasil. Não existe patrocínio suficiente para tornar uma TV dessa autossustentável. Se as TVs não tiverem uma estrutura de igrejas grandes, fortes, que possam bancar e sustentá-las, elas não funcionarão. Televisão cristã no Brasil é para cachorro grande, é briga de gente grande, é quem tem grana para bancar. E quem tem grana são as pessoas que frequentam as igrejas, são as obras das igrejas, são os institutos que as igrejas, as fundações. Por isso que dinheiro em TV cristã tem que ser honrado e valorizado, porque ele vem de dízimos, ofertas, de pessoas que são membros, que se dispõem a contribuir, que se dispõem a ajudar. A diferença entre a Boas Novas e a Bem Mais TV é que a Boas Novas teve um investimento, não vou dar números aqui, mas você conhece, teve investimento de milhões de dólares. Milhões de dólares. Não é 1, 2, 3, não.
milhões de dólares. Né? A Boas Novas é um mini Projac, é um mini Projac dentro do Rio de Janeiro. É isso aí. Então a Boas Novas tinha uma estrutura. Ali, Paulinho, você pode confirmar que vocês têm mais experiência do que eu. Aqueles estúdios só perdem para os estúdios do Projac e do Rec9, que eu já tive lá no Anhanguera do SBT, não perde para o do SBT. Não dá. É o terceiro. No Rio de Janeiro, Lincoln, no Rio de Janeiro, a gente só não tem como competir em termos de infraestrutura com essas que você falou, Globo e Record. Que, aliás, nem eram as nossas concorrentes. Concorrentes no bom sentido. Nossas concorrentes, que minhas concorrentes hoje ainda são a própria Boas Novas, porque ela continua no ar, teve a Aparecida, Século XXI, a Super, a Gospel, porque produzem o mesmo tipo de conteúdo que nós produzimos. Mas também elas enfrentam dificuldades de conseguir recursos externos para bancar seus programas. Todas elas têm uma igreja. A Super, que é da Lagoinha, tem a Lagoinha como principal mantenedora. Lá na Bem Mais TV, nós somos geridos por uma fundação e tem a IBA como a principal mantenedora da Bem Mais TV. Nós estamos no ar em Petrópolis, Baixada Fluminense, pela internet, né, para o mundo todo, bemmaistv.com.br, e eu pego a minha torre lá no Moém, ela irradia uma grande região, então eu pego Niterói, pego São Gonçalo, pego Campo Grande, pego um monte de lugar. A gente tem hoje, Lincoln, a mesma dificuldade. Lá, a Bem Mais TV, eu vou fazer 2 anos agora em junho, à frente. Lá eu estou na gerência executiva da emissora, trabalhando com uma equipe muito pequena, mas uma equipe muito boa, que me dá orgulho de estar junto com ela, fazendo o que a gente está fazendo. Nós conseguimos, nesse período, colocar uma torre nova, colocar uma antena nova, nós conseguimos criar uma identidade visual, nós conseguimos colocar, a TV não tinha site, a TV não tinha canal no YouTube, nós conseguimos mudar a programação, nós conseguimos criar uma coisa que não existia antes, que era a interação entre telespectador e nós conseguimos passar a receber pedidos de pessoas querendo entrar na programação, querendo disponibilizar seus conteúdos, querendo passar os seus conteúdos dentro da nossa grade de programação. E agora, o que nós estamos vendo é que a pandemia fez com que todos nós repensássemos a nossa maneira de transmitir nossos conteúdos, né? Então hoje, agora mudou. A gente está sob uma pressão, por exemplo, do que a gente está fazendo aqui. Eu nunca imaginei, Paulo, sozinho, fazer uma entrevista e uma transmissão através de uma live. Eu nunca pensei nisso. Só que a partir do momento que eu fiquei em casa, eu fui levado a essa possibilidade. E isso já me clareou, de uma forma prática, de que isso é possível eu, no meu canal, fazer isso dos conteúdos que eu possa produzir, né? Sozinho. Sozinho. Claro. Não, você criou. Olha. Só que eu venho, queria deixar isso claro. Uma vez alguém me perguntou assim: você já viu fulano? Já. E Beltrano? Já. Qual é a diferença? Eu falei, cara, eu sempre fui dirigido. Então, eu tenho 12 anos sendo dirigido. Isso me dá uma condição de entender algumas coisas. Tem gente que nunca foi dirigido e tem dificuldade de entender o outro no monitor, o olhar do outro em relação a um eixo, o olhar do outro em relação à fotografia. Não sabe nem do que a gente está falando. Tem esse problema também, dessa questão da qualidade de entender o papel de cada um. A figura do diretor, ela tem muita importância.
mas também é importante dizer que numa equipe de televisão todos têm importância. Todos têm importância. Todos. Se uma pecinha do quebra-cabeça não está bem encaixada, o produto não funciona. Mas cabe ao diretor saber quase que conduzir essa galera para o êxito daquilo que a gente está pensando em produzir, em transmitir, em fazer acontecer. A internet propiciou... Você me fez lembrar um negócio engraçado agora. A Nayane, tem isso no YouTube, foi gravar lá em casa. Fazer um programa que eu era o convidado, como a ser entrevistado. Foi muito legal. Só que ela teve que fazer 2 vezes, porque na primeira, ela foi lá em casa e o nosso câmera, ele simplesmente dormiu gravando. Não acredito. Duvido! O câmera dormiu com a câmera no colo? A câmera fazendo assim, ó. Aí, quando a edição foi ver a gravação do Lincoln Lira, tá assim, eu parecia que estava numa cadeira de balanço. Não, ele estava cochilando. E o áudio da câmera... É o famoso câmera no navio, ó. Câmera no navio. E foi gravado... É mentira isso. O ronco. Bruno, pergunta pro Bruno Panda se ele tem algum amigo que já tenha dormido. Ó. Pô, o Panda dormia, cara. Rapaz, o Panda, ele sentava do lado. Quando a gente saía com a Nayane, não sei se a André e Nayane vão ver isso em algum momento que eu compartilhe com eles. Cara, quando era a cisterna da Nayane, a Nayane pedia para eu dirigir o carro. Então, eu ia dirigindo, às vezes íamos todos num carro só, quando a gente saía de carro grande, né? Ou às vezes a gente ia naquela Mercedinha do André. O André tinha uma, lembra? Tinha uma Mercedes C180 Turbo. Ai, cara, eu ia dirigindo aquela Mercedes. Cara, uma vez, vou fazer um parêntese. Uma vez eu saí, eu ia buscar a Nayane, sei lá onde é que eu tava. E aí era de manhã, cara, eu parei no sinal, tinha um vendedor de pano de prato, cara. Aí o cara me olhou e falou assim: Paulo Leonel Franco, cabeça pra cima! Aí virou o carro, fez assim, ó. Pô! Esse negócio de ser apresentador do cabeça, ó. Pra cima dá dinheiro, ó. Mas enfim, e aí às vezes o Bruno, cara, ele ia junto, né, dentro do carro, quando a gente ia também no carro da emissora. Meu irmão, quando a gente entrava no carro ali na porta dos estúdios e fazia aquela volta para sair, quando chegava no portão ele já estava dormindo. Já estava dormindo, né? Impressionante. Incrível, cara. Incrível. Mas, Lincoln, assim, eu acho, cara, tem uma coisa que eu acho sensacional também, que a internet propiciou. Primeiro, é a revolução digital, não só nos conteúdos audiovisuais, mas em música, né? As plataformas de streaming, nossos amigos, né, que você também conhece, né? Que militam nessa área. Isso possibilitou uma distribuição de conteúdo sem história. Não tem na história a quantidade de conteúdos que a gente consegue distribuir hoje, produzir e distribuir. Possibilitou muita gente boa a fazer coisas muito boas e muita gente ruim fazendo coisa muito ruim. Eu acho, Nico, que assim, as pessoas às vezes falam assim: você escuta esse tipo de música? Não. Mas você acha que essa música é ruim? Não. Eu não escuto. Mas tem muita música nesse estilo boa e tem muita música nesse estilo ruim.
Então, você sempre fala isso, só tem 2 tipos de música, boa e ruim. E só tem 2 tipos de programa de televisão, ou de conteúdo para a internet, ou qualquer coisa, Agora, só tem Paulo, 2 tipos. O que eu quero ver e o que eu não quero. Sim, agora, eu queria entrar no assunto, nesse segundo momento, que é importante, eu acho, ouvir tua opinião como um diretor de TV que eu respeito muito. Obrigado. Eu estava numa reunião de agência publicitária, que eu me envolvo também em entender esse financiamento, e eu ainda não desisti dessa luta, tá? Ainda não desisti. E aí um cara começou a me explicar, um cara de tecnologia, o lance da segunda tela. Hoje, ou antes da pandemia, era esse ponto que eu quero abordar contigo. Antes da pandemia, ao final de 2018, todo o processo de... Perdão, final de 19, todo o início de 20, ano de 19, o ano de 19. A segunda tela, que é o celular. Então, o cara está em casa, ele está vendo a televisão e a segunda tela é o celular. É o celular. E o cara falou, a segunda tela vai passar a ser primeira. E eu tô sentindo que agora na pandemia tá rolando já, por exemplo, tô falando na prática. Às vezes a televisão começa ligada, eu tô disputando audiência aqui na segunda tela, mas chega um momento que eu desligo a principal e fico aqui na segunda. Você acha que está rolando essa fusão da primeira tela e a segunda tela no comportamento de absorção de conteúdo de áudio de TV? Acho, ô Lincoln, hoje, quando a gente pensa, é claro, por exemplo, eu trabalho numa emissora de televisão. Então, eu ainda tenho que produzir conteúdos com um formato que eu pense primeiro para a televisão, mas eu já não penso mais só para a televisão. Primeiro, porque a minha programação está passando em tempo real pelo site. Segundo, porque eu tenho um canal do YouTube onde eu vou replicar também esse conteúdo. E terceiro, que o YouTube, que é a nova televisão, já influencia tanto no formato que já tem programas de televisão fazendo conteúdos com o formato que ele viu no YouTube. Então, eu acho que hoje, uma coisa que nós temos que fazer é o seguinte, nós produzimos conteúdo audiovisual, e esse audiovisual tem que ter na cabeça que ele vai para vários devices, que ele vai passar no celular, no iPad, que ele também vai passar na TV, mas que ele não está mais só num monitor na frente do cara. Eu tenho 2 filhas. A Sofia tem 21 anos e a Mayla tem 10 anos. A Mayla não assiste televisão. Não assiste. Quando ela assiste televisão, ela está vendo Now ou ela está vendo Netflix. Ela assiste os conteúdos dela no celular. Sofia ainda assiste filme na televisão e também é Now, Netflix, mas eles porque tem a questão também da opção, não por uma programação, mas por um arquivo que eu possa assistir a hora que eu quiser. Você pode ver on demand a qualquer hora, em qualquer lugar. On demand. Isso e você leva o conteúdo na mão, você leva no bolso, você leva onde você quiser. Então, assim, a segunda tela, a terceira tela, a quarta tela, a gente já está falando de muitas telas diferentes. Elas chegaram para ficar há muito tempo, elas já estão. Todo o conteúdo hoje tem que ser produzido pensando nelas, inclusive na formatação do conteúdo. Televisão já foi 4x3, agora é 16x9. Você já trabalha... Anteontem, eu voltei tive que cortar, aconteceu uma emergência, eu tive que sentar na mesa de corte para cortar um programa, e você já trabalha com margens de segurança, pensando também nas outras telas. Agora, quando a televisão chegou, achavam que o rádio ia acabar.
Quando a televisão chegou, achavam que o cinema ia acabar. Eu acho que nada acaba. Eu acho que tudo se conecta, tudo se junta, tudo vai criar um amálgama que vai fazer com que nós continuemos a produzir conteúdos para todas as telas. E sempre sabendo que terão bons conteúdos e conteúdos ruins. Isso eu não vejo... O que está protegido será sempre a qualidade da produção de conteúdo. E assim, qualidade de produção, eu vi o Daniel Salmito, grande Dani, comentar aí. O que falta na televisão, às vezes, é conteúdo de qualidade. Eu acho que não, eu acho que tem muitos canais com muitas coisas legais, tem muitos canais com um monte de coisa horrorosa. Não, cara, tem um aparelhinho que é o controle remoto. Filme, por exemplo, eu só assisto no formato monitor de TV. Eu não assisto filme no celular, pô. Eu também não. Só na tela. Só na tela maior. Só na tela maior. A Mayla, por exemplo, já gosta de ver série no meu laptop. Mas ela o senta... laptop, já é grande. Uma tela maior do que o celular. Exato. Ela já gosta. Eu não. Eu gosto da tela maior do que a do laptop. Eu gosto do monitor de televisão. Perfeito, né? Perfeito. Mas eu assisto muita coisa no celular. Muita. O celular virou um mini computador no teu bolso, né? Eu trabalho usando o celular, né? Entendeu? Tem celular hoje, Paulo, que ele tem mais memória que o computador que levou o homem à Lua. Sim. Entendeu? Sim. O cara está com um computador mais potente do que aquele que levou o homem à Lua. Incrível, né? É demais, é demais. É demais, agora, né? Eu hoje... Eu hoje participei de uma reunião, Lincoln. Olha, eu hoje participei de uma reunião onde nós estávamos discutindo, assim, por exemplo, eu transmito lá pela Bem Mais TV e pelo site da Atitude, né, pela Atitude TV, pelo canal do YouTube, né, da Atitude TV. Aliás, quem está à frente da comunicação lá na Atitude é a Raquel, cara. A Raquel Lima, que trabalhou com a gente lá na Boas Novas também, Raquelzinha, companheira do Mário, companheira de bancada do Mário, lá o Boas Novas Brasil, né? É um projeto lindo também da Boas Novas, o jornalismo da Boas Novas, né? E nós pudemos acompanhar o nascimento desse projeto. Se a gente parar para pensar aqui, antes de eu falar da reunião, cara, olha, sonoros, fábrica som, antenados. Você apresentou antenados também, uma época, né? Muitas vezes, muitas vezes. Vamos nessa. O jornalismo, o Voz Mulher, o Voz Jovem, a Cabeça para Cima. Programa top. Top, não deve... Eu sempre disse isso para a Celeste. O Cabeça para Cima não deve nada a nenhum programa de debate da televisão brasileira. O Galeria Clipe, o Sexta Fora. Cara, você pegar dentro de um universo como o nosso, que é o universo cristão, e você conseguir ter uma pessoa que levasse todos os cantores e cantoras, dos mais importantes aos menos conhecidos, para dentro da emissora, às vezes na casa deles, para falar de música, conteúdo, de vida. Isso é assim, é histórico, isso sabe? Aí, o Fabinho, tive com o Fabinho outro dia lá na Globosat, falando aí de Sexta Fora. Com muito orgulho. Fabinho agora é diretor de corte, ele Caroço. Não, agora é assim. Fabinho Caroço, Rodney é vice-presidente da Globosat, né? O Rodney E aí, Caroço e Fabinho, os filhos de Rodney, agora são diretores de corte da Globosat. Estive lá com o Fabinho,
Mó resenha, batemos mó papo lá. Pô, Bruno Rossi, que apareceu aí agora. O Bruno Rossi é vice-presidente de operações na Rede Globo, né? É o dono da novela. É dono da novela. Tudo quanto é novela da Globo, passa lá, Bruno Rossi. É o Bruno Rossi que fala se a Suzana Vieira sai de casa para gravar ou não, meu irmão. É isso mesmo. Nesse nível. Ele que fala. Esses caras estão mandando muito. Paz, pode vir, ou então fica em casa, vem falar comigo. É nessa onda. Bicho. Mas, ó, Adilson, apareceu aí Adilson. Adilson é irmão querido. Jornal Nacional. Se Adilson não tiver na câmera, não entra. Ó, Adilson. Rodrigo Broa. Rodrigo, se ele não estiver fazendo operação de microfone, não tem programa de esporte na Rede Globo. Vai o Fabinho, é só gente formada na Boa Nova. Ó, Vanilce, Rodrigo. Meu irmão, é uma escola, assim, incrível. É só campeão de audiência, meu irmão. Só campeão de audiência, Lincoln Lira. Só dá nós. Eu estava vendo você entrevistar a Marcela Thaís, cara. Rapaz, você foi na casa do Thales, bicho. Do Thales. Tu foi na casa daquele louco. Aquele que é o Roberto Carlos Gospel. Como é que é o nome dele? O J Neto. J Neto! Pô, mandou matar um boi pra você e Fred Dib lá, cara. Mandou matar um boi, mesmo. Aí, César Beliene, só água filtrada. Pô, ó, Cezinha, só água filtrada. Cezinha cantou lá várias vezes com a gente na Boas Novas. Cezinha falou que quer fazer outra pergunta. Manda a pergunta que a gente está terminando. Eu queria perguntar... Cezinha quer perguntar quando é que você vai voltar para Vineyard. Pô, mas essa pergunta é muito difícil de responder. Isso aí tem que ser uma pergunta apostólica. É o seguinte, cara, aí, ó. Daniel Salmito. Palmito, Ronaldo, grande Ronaldo! Cara, Ronaldo era o pastor mais zoado da Boas Novas. Pô, como é que botaram o pastor para trabalhar dentro da Switcher com a gente, Lincoln? Virou diretor de operador de caractere. Meu Deus do céu, cara. Não tá na hora. Aí, Rogério mais, ninguém contou mais história que eu. Rogério, eu tenho orgulho também de ter ganhado 2 prêmios. O Lincoln ganhou muito mais do que eu, mas eu ganhei 2 prêmios na Boas Novas. Eu ganhei um prêmio. Mais um só, não. Vários. Uhum. Mais estiloso e mais elegante, eu ganhei. Numa votação forjada pelo Rodney e por toda a equipe técnica de operações, que só tem ordinários, que votaram para eu ganhar essa eleição, esse prêmio. E ganhei o prêmio de maior contador de história da Boas Novas. Senta que lá vai a história. Aí, ó, Lincoln. O Caio está pedindo... Não, olha a saia justa dos caras. Conta a história do cartão do Rogério. Faz isso não. Não expõe o menino. Não exponha. Olha, é meu menino. O cartão... Não exponha. É meu menino. Olha. Não exponha. É meu menino. O cartão... Sabe o que o Rogério me lembra? Não exponha. É meu menino. Sabe o que o Rogério me lembra? O Rogério, outro dia eu estava falando com o Thales e com o Flavinho Grutti. Flavinho Grutti também. Thales e Flavinho, crias nossas da Boas Novas, que estão arrebentando também na Globo, fazendo trabalhos maravilhosos. Sempre falo com ele. Filho de Cotinha, né? Flávio é filho de Cotinha. Cotinha que é o piloto do Steadicam lá, da Rede Globo. O Flavinho é discípulo de Cotinha. Mas o Flávio tinha uma semelhança com o Rogério, que era o seguinte: Flávio entrava naquele estúdio 3, maravilhoso lá, que a gente tinha enorme, né? 500 metros quadrados. Aí eu ficava lá no fundo do estúdio, escondido. E eles já tinham me batido essa. Aí ele entrava de fone, não estava nem no produto, entrava de fone, aquele fone, troço, não sei o que, aí falava com câmera, e aí, tudo bem? Tudo certo? Estagiário. Ele era estagiário. Você vai lá, não sei o que, babai, tudo certo. Quando tinha menina bonita, então,
nas bandas, nas assessorias de imprensa, ele sempre aparecia lá. Aí ele dizia ação, ação, não sei o quê, papá. O Rogério, ele é um filhote de Flávio. Mas eu vou te contar, ele mandou fazer um cartão. Não expõe. O cartão dele está escrito assim: Rogério Maio, produção, cabeleireiro, passeador de cachorro, editor, cameraman, operador de microfone, massagista, produtor internacional, diretor executivo. Pô, meu cartão não cabe. Não cabe. Cara, mas é um menino maravilhoso, né, cara? Menino maravilhoso. É meu pai, ele disse que eu sou pai dele. O Fabinho mandou tu falar a história do Paulo Jonas no teu casamento. Cara! O Paulo Jonas. Deixa eu te contar uma do Paulo Jonas. Eu tive com o Paulo Jonas ontem. Olha aí. O Paulo Jonas, ele me viu falando e eu naquela minha linguagem, falei pro cantor assim, curti muito tua canção, brother. Aí, maneiro, bem jovial e tal. Aí veio o Paulo Jonas pra mim. Lincoln, adorei esse teu palavreado. Como é que é mesmo? Essa música é muito juvenal. Aí até a Dani tá me zoando aí, dizendo que o Rogério é meu filho. Cara, meu irmão, Rogério, eu encontrei o Rogério, Lincoln. O que aquele Paulo Jonas fez no teu casamento? Cara, eu não lembro. Fala aí, Anderson, eu não lembro, cara. Eu tive com ele ontem, ele foi lá na TV, cara, levou um currículo lá pra gente poder ver se trabalha junto lá. Grande Paulo. Caraca, cara, o Rogério me encontrou num festival desse de cinema aí que a gente vai. Aliás, cara, agora nós ganhamos esse ano, né? A Bem Mais TV ganhou um prêmio lá no FIC. Nós fomos a emissora que mais exibiu conteúdo cristão em 2019. Filmes, séries e minisséries cristãs. Nós fizemos uma parceria com a Purple Filmes e a gente exibe tudo lá. A Verônica assumiu uma cadeira lá na Funarte. Não sei se na Ancine. Na Ancine. Eu falei com ela que a gente ia conversar hoje. Falei com ela, sim. Ela mandou um beijo para você. O Fabinho falou que o Paulo... Os caras querem que eu fique contando história aqui, cara. Eu não vou contar história de perfume. Não vou contar. O Fabinho falou que o Paulo Jonas botou por baixo do terno uma camisa da Boas Novas. Não lembro. Mas para acabar, para finalizar, conta a história da escada rolante do Leléu. Para finalizar. Os caras não esqueceram isso, não? Os caras falaram. A história é verdade. A história é verdadeira. A história é verdade. Não é verdade como o Bruno conta com Marrom e Ferreira. Então fala o seguinte, conta como eles contam primeiro e depois você dá a versão original. Eu vou contar a verdade e eles... Não. Conta a versão... A versão é a seguinte. Mas interprete a versão é a seguinte. Primeiro, com interpretação. Não, com interpretação. Primeiro é que eu falei o seguinte, eu nunca disse que eles não podiam contar essa história. Já começa por aí. Entendi. Eles dizem que eu ameacei eles de demissão lá dentro do carro. Se eles contassem, eu ia demitir todos da equipe. É mentira, eu nunca falei nada. Eles entraram, o Panda não mente, já tá, eu que minto. O Panda só fala a verdade. Aí, você falou entraram. Nós saímos do carro. O Bruno Panda, com Ferreira e Marrom. Eles falaram que tu ia contar para o pastor Samuel e para a Celeste. Que eu ia contar? É mentira. Não.
Mas qual é a versão deles? Qual é a versão deles? A versão deles é que nós estávamos fazendo uma externa no Shopping Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Quando terminamos a externa, nós estávamos descendo a escada rolante do shopping. Uhum. E segundo eles, um amigo meu perguntou ao Ferreira se ele falou assim, aquele lá é o Leléu? Aquele lá é o Leléu? Me apontando. E aí o Ferreira falou assim, Leléu? Não. Aquele é o Paulo Leonel, o diretor. Ainda falou que encheu minha bola. Não, meu diretor e tal. Não, aquele lá é o Leléu. É o Leléu. É o Leléu, ator, bailarino, coreógrafo. E desceu a escada rolante. Ah, Leléu, Leléu, Leléu. Ah! Gritando para me abraçar. E os caras, não é, eles ficaram assim, pô, que isso, bicho? Quem é esse cara? Que história é essa? Aí inventaram que o cara me abraçou, me beijou na escada rolante, não sei o quê. A versão é essa. O fato é, este meu amigo é um diretor de televisão. Não, não é gay. É um diretor de televisão com quem eu trabalhei na Manchete, que hoje é diretor, o Bruno deve conhecer, não vou dar o nome dele, mas o Bruno deve conhecer, ele não é gay, ele trabalha para Globo, para Record, faz um monte de coisa legal. Meu brother querido, ele não meu apelido entre esses meus amigos, entre ele e outros amigos, lá da época da Manchete, era Leléu, eles me chamavam de Leléu. Então ele perguntou, aquele lá é o Leléu? E ele tinha mania de fingir que era gay, de brincar que era gay. Então ele tinha essa mania de brincar que era gay, de fazer escândalo e tal. Mas algum do grupo, desse grupo de vocês, algum de vocês era gay? Eu acho que o Bruno Panda, tinha vontade de... Aí. Eu acho que assim, eu acho que o Bruno Panda, ele foi jogador de futebol, né? Ele jogou futebol mesmo. Hoje ele é a bola. Futebol carioca. E ele hoje está mais para bolinha, né? Não, ele está magrinho. E ele tomava muito anabolizante. Então, tem história, eu não sei se é verdade, mas tem as versões, né? Eu fui gravar uma vez também numa academia de luta, ele estava na externa, ele foi ao banheiro, você já ouviu, não já? Ele foi ao banheiro, Bruno Panda, e aí lá dentro, quando eu ia entrar no banheiro, eu ouvi assim, bota tudo, maluco. Aí eu saí, eu falei, cara, eu não sei o que é isso, eu não sei se é remédio que eles vão tomar, eu não sei, meu irmão, eu não sei. Agora, inclusive, eu não sei assim, a gente fica brincando, né? Porque é maravilhoso, mas essa é uma coisa séria, né, Lincoln? Porque a gente está num mercado onde existem pessoas de todos os tipos, né? De todos os tipos. E o que faz a beleza desse nosso mercado é essa diversidade, né? É a diversidade. Mas hoje eu estava falando com um convidado que eu estou agendando ele. E eu estava falando uma coisa que às vezes há uma dificuldade... O Daniel está lembrando para a gente que é ao vivo. Ao vivo, Eu estava comentando com esse convidado, estava agendando uma live com ele, para ele levar histórias engraçadas. Por quê? O nosso meio, ele às vezes é muito sisudo. Muito sisudo e muito preconceituoso. Preconceituoso. E a vida, nós estamos num momento, Paulo Leonel, que nós precisamos de alegria. Porque o cenário está muito triste. O cenário está muito, muito difícil, essa é a verdade, e triste.
Então, nós precisamos de entretenimento, claro, reino de Deus e alegria. E outra coisa que eu atentei para o cara, e você vai concordar comigo que você está mergulhando nisso, como eu também estou, os maiores conteúdos de internet no mundo e no Brasil, principalmente, os maiores conteúdos de internet são de humor. O que deu mais certo na internet foi humor. Sim. No cinema brasileiro também foi humor. Também. Então, isso significa que nós devemos dar atenção ao humor, porque é uma linguagem que ela tem absorção na sociedade brasileira. Então, Ô, Lincoln, eu acho isso porque isso é uma conversa técnica. Isso não é uma conversa... Nós estamos brincando, mas estamos falando sério, entendeu? Claro, a gente esqueceu, inclusive, aqui, de falar do puro humor na Boas Novas. Sim, sim. Com Léo Castro e Verônica Porto, que também foi pioneiro dentro desse mercado cristão. Fazer o que nós fizemos lá com o puro humor também foi pioneirismo. Também foi... O Léo é global hoje. O Léo é global. Não, o Léo, querido Léo Castro, entendeu? O que a gente fazia lá era espetacular, era original e era vanguarda, porque ninguém fazia. E Lincoln, a gente apanhou muito na Boas Novas por causa de muitas coisas que nós fizemos. E aí a gente volta àquela questão da liberdade, porque o pastor Samuel, a Celeste, o André sempre bancaram a gente. Sempre disseram, vocês estão certos disso? Cai dentro. Aí a Dani lembrou a irmã Celinha, maravilhosa, sabe? A história da Verônica, inclusive, assim, a Verônica entrou na minha sala pedindo para ser recepcionista lá na Boas Novas. E aí, no meio do papo, ela falou assim, eu vim falar com você porque eu vejo quando passa lá, diretor de produção, passa o teu nome, eu pedi para falar com você. Falei, mas meu amor, eu não sou RH, você tem que levar esse currículo lá. Não, é porque eu tenho uma personagem, eu escrevo textos de humor e eu tenho uma personagem. Aí eu falei, dentro da minha sala. Aí eu falei, faz a personagem aí, deixa eu ver. Ela fez a irmã Celinha sentada na cadeira na minha frente. Eu peguei o telefone, liguei para a sala do André, falei, André Cito, vem aqui dar uma olhada numa garota. O André foi lá, ela fez a Celinha e a gente botou ela para fazer o Por Humor junto com o Leozinho. Cara, então, é animal. Agora, importante, que a gente falou de diversidade. Diversidade, nesse mercado que nós estamos, de tudo, que é maravilhoso. No mercado, agora eu estou falando do mercado televisivo, não televisivo cristão. Porque no mercado cristão ainda há muito preconceito em relação a muitas questões. Mas eu queria destacar essa questão que, por exemplo, para a gente que está pensando os novos formatos, precisamos desmistificar a questão do humor. Como eu sou um batalhador de desmistificar a música, baixar um pouco os preconceitos, sempre fui um militante disso. Hoje eu tenho sido um militante de baixar as barreiras em relação ao humor. Não é à toa que o Cláudio Duarte, ele nadou de braçada. Ele nadou de braçada. Não é criou aquele personagem e foi embora. Porque aquilo é um personagem muito bem construído e a galera toda consome. E a internet, Paulo, o Anderson Nunes, essa galera toda aí, Rafael Portugal, esse Porchat, toda essa galera que hoje está no entretenimento, o Marcelo Taz, todo mundo, eles vêm do humor, porque a internet, o humor, ele tem um viés importante. E o cinema brasileiro também. Então, nós que estamos envolvidos com o conteúdo cristão, precisamos rever essa questão do humor. Então, sempre quando eu faço agora, Paulo, eu sempre falo para o cara levar uma história engraçada, porque, cara, isso faz com que a gente tenha um pouco de alegria num mundo caótico. Nesse momento louco. Porra, num mundo caótico, mano. Eu não quero saber mais se morreu 50, 2.000 ou 500. Paulo, eu não quero mais. Eu tô legal. Eu tô sabendo que tá morrendo gente todo dia. Eu não preciso ficar ouvindo isso o dia inteiro. Entendeu? Eu quero rir de alguma coisa. Eu quero um cenário que me dê alegria. E eu acho que isso é reino de Deus. Entendeu? E aí eu fiz questão da gente brincar. E todo o meu entrevistado agora,
eu falo para ele colocar uma dose de bom humor, porque eu vi as lives do Manga, foi umas lives que eu assisti 1 hora de live, sabe por quê? Porque o Manga, ele ficava se contendo para não rir dos malucos, cara. Porque os malucos são muito engraçados. E isso atrai a gente ficar ligado naquele conteúdo, entendeu? Muito bom, cara. Muito bom. Eu espero que a gente... Obrigado pelo teu coração aí. Vamos marcar uma outra aí. Vamos sim. Red Lira, é um prazer falar com você. Você é meu amor, cara. Todo meu. E poder ver tanta gente que eu amo entrar aí nessa conversa, tanta gente que faz parte, né, da nossa vida, da nossa história. Uma oportunidade bacana desse momento, a gente rever amigos por aqui, né? É muito bom isso. E isso é uma coisa que vai ficar, que a gente vai continuar fazendo. Eu estava te falando, a minha reunião hoje foi uma reunião para pensar como é que a gente vai continuar agora, por exemplo, quando eu estiver fazendo uma transmissão ao vivo com pessoas assistindo, como é que eu vou posicionar o nosso equipamento de transmissão sem interferir no conteúdo que está sendo gerado, sabendo que ele está sendo gerado para quem está presencial e para quem está no virtual. Entendi. Porque agora, o que eles estão chamando de novo normal, o novo normal é isso, é máscara, conteúdo por aqui. A gente viu, a gente está vendo, você não precisa gastar mais dinheiro com passagem de avião e hotel para poder fazer uma reunião entre pessoas que estejam em cidades diferentes. Você faz um Zoom com elas, você faz divide uma tela de... Agora a Mayla me ensinou, você divide o WhatsApp em até 8 pessoas para fazer. Então, eu acho que a gente não pode parar de produzir conteúdos com bons valores, com qualidade. Eu acho que há uma confusão atual também muito grande do que é ser evangélico no Brasil, mas esse é um papo para 500 lives, porque há uma confusão sobre o que é ser verdadeiramente crente, né? O que é ser cristão. E eu acho que ser cristão é isso que a gente fez aqui agora, é falar do reino através do nosso trabalho, é procurar ser luz em todos os lugares onde a gente trabalha. Nós temos aqui irmãos cristãos que trabalham em lugares seculares. E eu tenho certeza que lá eles são luz, eles são do bem, eles são o Cristo ambulante nos lugares, como deve ser. Isso é o que a gente tem que praticar. E muito disso, cara, vem da minha convivência com você. Pode ter certeza disso. Amém. A gente falou de vida, né? Não é só de discurso. A gente falou de vida, de convívio, de vida, né? Agradecer a toda a nossa galera, Bruno, Rodney, Ramon aqui do Música Cristã do Brasil, a Dani, o Caroço, o outro Bruno Panda, a todo mundo. Obrigado, Rodney, pelo carinho. Estou aqui o cantor PG, grande brother. Daniel. Querido PG, gravamos já muitas vezes. Muitas vezes, né? O Flamengo. Pedro Geraldo. Dando parabéns a toda a galera. Muito obrigado pelo carinho. E a gente vai voltar numa nova oportunidade falando sobre conteúdo de TV, conteúdo de internet, falando com direção com o Paulo Leonel. Obrigado pelo teu carinho sempre. Obrigado, Fabinho, também. A toda a galera que apareceu por aqui. E a gente fica com essa dose carinhosa de convívio e de fazer conteúdo cristão nas mídias disponíveis. E a gente continua nessa estrada aí, em nome de Jesus. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.